paz de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos vós que mais uma vez está aqui no canal Bible Respondes. A Bíblia Responde, trazendo mais uma vez uma lição da CPAD. E a lição desse trimestre, como todos já sabemos, é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Estamos hoje na lição 10, que tem por título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. E damos uma pausa aqui para falar um pouco sobre o título dessa lição. Porque é impossível que nós possamos renovar completamente o nosso homem exterior. Nós passamos por tribulações nessa vida, nós passamos por sofrimentos nessa vida, e mesmo os dias passando, os anos passando, o nosso corpo exterior ele só tende a deteriorar. Por mais que os homens busquem a fonte da juventude, por mais que os homens busquem um tipo de tratamento que possa fazer com que o corpo não se deteriore tanto, é impossível que ele possa se renovar. E um velho, por exemplo, venha a se transformar em um jovem. O nosso homem exterior, ele só tende a ir envelhecendo, até que um dia ele vai deixar de existir. Nós vamos morrer e esse corpo, ele simplesmente vai se acabar. Mas o homem interior, ele pode sim ser renovado. Isso é um milagre. O nosso homem interior, ele se renova a cada dia, mas ele só pode ser renovado através do Espírito Santo, ou por obra do Espírito Santo. Nessa lição de hoje, nós vamos aqui trazendo o ensinamento de Paulo que mostra isso. E por mais que nós venhamos a sofrer, principalmente nesse mundo, dominado pelo espírito do mal, pelo espírito da Babilônia, pelo progressismo, nós ainda temos o Espírito Santo conosco para que pode nos dar a força de renovar o nosso homem interior dia a dia. Lição 10 do dia 3 de setembro de 2023, a renovação cotidiana do homem interior. O texto áureo diz assim: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Está registrado no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. A verdade prática diz: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Nós vemos aqui na nossa verdade prática dizendo por instrumentalidade do Espírito Santo, ou seja, é somente com o Espírito Santo servindo de instrumento é que nós podemos, nós quem? Os salvos. Por quê? E quem são os salvos? Todos aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador Jesus Cristo das suas vidas, entregam as suas almas para Deus. Assim o Espírito Santo de Deus entra em nossa vida, entra em nosso corpo e faz morada e nos salva da condenação futura. Então nós, os salvos pelo Espírito Santo, temos o Espírito Santo dentro de nós como um instrumento para que pode fazer o quê? Nos renovar a cada dia, mesmo em meio às adversidades que nós temos em nossas vidas. É interessante porque nós vivemos nesse mundo e nós estamos presos nesse mundo pelo nosso corpo exterior. Agora, é muito errado quando nós ouvimos pregadores, líderes religiosos, algumas igrejas pregando só prosperidade, ou seja, você agora entrega a sua vida a Deus e você agora está livre de todos os problemas. Você agora vai ser próspero em todas as áreas da sua vida. Área da saúde, área financeira, área afetiva. Você está livre das adversidades da vida. Totalmente errado quando nós comparamos com as Escrituras Sagradas. Se fosse assim, Paulo não teria sofrido todas as agruras que ele sofreu. Se fosse assim, o próprio Cristo não tinha sofrido as adversidades que ele sofreu enquanto ele estava nesse mundo. É muito errado, porque o crente ele não está livre desse mundo, das agruras desse mundo, das adversidades desse mundo. Muito pelo contrário. Principalmente no mundo progressista que nós vivemos, o sofrimento do crente é muito maior ainda do que aqueles que não são. Então você pode ter uma coisa na sua cabeça, uma consciência e uma verdade, que quando você aceita Cristo como Salvador,
você vai passar por muito mais tribulações. Mas agora, você pode me perguntar, mas então por que ser crente? Se eu não estou livre de nenhuma da adversidade que eles estão. Se eu vou passar por muito mais sofrimento do que eles passarão. Por quê? Porque existe uma diferença. Todos nós estamos debaixo do mesmo sol. Todos nós estamos debaixo das mesmas nuvens, da mesma chuva. A chuva que cai sobre o justo, cai sobre o injusto. A morte que vem para o justo, vem para o injusto. O sofrimento que vem para a vida do injusto, vem para a vida do justo. Mas nós temos uma diferença. Nós temos Cristo para passar conosco. Porque Cristo disse, eu venci o mundo. Então vocês também vencerão. Por quê? Porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa foi a palavra de Jesus. E é isso que nós acreditamos. Que nós temos as mesmas agruras, nós temos as mesmas tribulações, os mesmos sofrimentos, mas com uma diferença, que Jesus, o mesmo que venceu o mundo, Ele está conosco todos os dias. E é isso que faz com que nós somos transformados todos os dias. A nossa transformação do homem interior através da instrumentalidade do Espírito Santo que está dentro de nós, o Salvador. E a nossa leitura bíblica em classe está registrada no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 18. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Por tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Esse texto de Coríntios é maravilhoso, como toda a Bíblia é. Mas o apóstolo Paulo aqui, movido pelo Espírito Santo, ele deixa aqui uma lição para nós no meio da tribulação, no meio do sofrimento. E ele começa dizendo que nós que vivemos, porque nós estamos aqui nesse mundo vivos, ainda estamos vivos. Ele diz, mas nós que vivemos estamos sempre entregues à morte. Todos os dias nós estamos caminhando com a morte, principalmente por amor do Evangelho, por amor de Jesus. Nós ainda vivemos em um país que não somos perseguidos, mas quantos cristãos não estão sendo mortos por amor a Jesus Cristo? Nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus. E ele mais embaixo, no versículo 13, ele diz assim, cri, por isso falei. Nós também cremos e por isso estamos falando. Se nós somos entregues à morte por amor a Jesus Cristo, é porque nós cremos. Cremos em quê? Cremos em Jesus Cristo, como Filho de Deus, Salvador das nossas almas. Eu estou aqui pregando, ensinando a palavra de Deus porque eu creio. Eu creio nesse Cristo. Eu creio nesse Jesus. Assim como Paulo creu e falou, nós também cremos e por isso nós pregamos. E a nossa crença é essa, que Jesus Cristo foi ressuscitado por Deus. E aquele que a quem Jesus Cristo ressuscitou, ou seja, Deus que ressuscitou a Jesus Cristo, também nos ressuscitará. Todos nós estaremos juntos com Cristo na glória, ressuscitados pelo poder de Deus. Nós quem? O nosso homem interior. Nós, que estamos dentro desse invólucro, como nós colocamos aqui, trazemos na lição anterior. Nós, o verdadeiro eu, o homem interior, será ressuscitado com um corpo glorificado e todos nós reinaremos com Cristo. Todos nós estaremos com Cristo, ressuscitados por Deus.
E aí, ele deixa essa lição no nosso textual. Por isso que, pela nossa crença que Jesus nos ressuscitará, pela nossa crença que o nosso homem interior renascerá mesmo depois da morte física, não desfalecemos. Mesmo que o homem exterior se corrompa, vá se corrompendo dia a dia, ainda assim, o nosso homem interior estará sempre renovado de dia em dia. E no último versículo dessa nossa lição bíblica, ele diz assim: mas nós não atentamos para as coisas que se veem, não atentamos para as coisas materiais, porque essas coisas materiais, elas são passageiras. Elas vão se acabar, assim como o nosso corpo que nós estamos vendo, ele se corrompe, ele se esvai. Assim são todas as coisas materiais. Tudo que nós vemos se acaba. São temporais. Mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Assim como a nossa alma, assim como o nosso corpo interior. Elas são para sempre. Nossa introdução diz assim: as adversidades externas são uma incontestável realidade. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam uma renovação espiritual no interior de sua vida. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. Nesta lição, veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. A nossa introdução nos mostra aqui, então, o que nós vamos estar vendo dentro dessa lição. E qual que é a lição que nós temos que tirar dessa classe dominical? É que o nosso corpo exterior, ele só vai se acabar. E mais ainda, quando nós passamos por sofrimentos derivados desse mundo em que vivemos. Nós às vezes somos esmagados, o nosso corpo exterior é esmagado. E não somente esmagado pelo peso físico, mas pelo peso espiritual, pelo peso sentimental. E esse peso só vai fazer com que o nosso homem exterior, ele só vai se acabando. Mas mesmo assim, o nosso homem interior, ele continua renovado quando nós deixamos que o Espírito Santo faça a sua obra, que é o que? Nos renovar a cada dia. Isso vem através da oração, isso vem através do jejum, isso vem através da consagração, de entregarmos a nossa vida para que Ele possa agir conforme Ele quer. A palavra renovação, ela vem do grego, da palavra grega anakainos, que ana significa de novo e kainos significa novo, ou seja, novo, de novo, de novo, novo. Isso é interessante que não é uma coisa que quer dizer de física, mas é uma coisa que ela passa por uma transformação. E é uma transformação sempre, porque é de novo, novo. Uma coisa que estava velha e agora ela foi renovada. De novo. Novo de novo. Então veja, novo de novo. Por quê? Porque ela era nova, ela se fez velha e agora ela está nova de novo. Nova de novo. É bem interessante quando nós pegamos a etimologia da palavra e mostra o significado real dessa palavra, renovação. E é isso que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas. Novo de novo, ou de novo, novo. Nós outrora estávamos velhos, o nosso homem interior também ele vai se envelhecendo, mas através do Espírito Santo ele vai se tornando novo, ou de novo, novo. Renovação. É isso que nós buscamos, ou isso que nós temos de buscar todos os dias, pelo menos com o nosso homem interior. Já que o nosso homem exterior só vai ficar cada vez mais feio, cada vez mais velho, por mais crimes que nós possamos passar, por mais coisa que nós possamos buscar, o fato é que nós vamos envelhecer. Mas o nosso homem interior, ele tem sim como ser renovado todos os dias. Nosso tópico 1 nos mostra o sofrimento exterior. O que nós passamos no exterior do nosso corpo. O que nós passamos enquanto o nosso eu interior está pegado ao nosso corpo físico. E o primeiro subtópico mostra a experiência que Paulo teve. Quais foram os sofrimentos de Paulo? Ele mostra que o crente passa sim por sofrimentos.
E ele é um exemplo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida. Ainda podemos ver menções do apóstolo a prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. Dessa forma, Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras: e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Por isso, o texto bíblico diz que o tesouro do Evangelho está guardado em vasos de barro. Isso é uma declaração de que somos feitos do pó, ou seja, somos mortais. E por isso, como seres humanos, somos frágeis. Nesse aspecto, o homem exterior padece e sofre ataques por causa da cruz. Vendo a experiência de Paulo, eu me pergunto: onde está a doutrina da prosperidade? Em que eu posso basear a doutrina da prosperidade quando eu vejo aqui as cartas de Paulo? Por quê? Prosperidade em Cristo. Não estamos falando da nossa vida física. É o que nós comentamos na nossa leitura bíblica em classe, no último versículo. Não devemos prestar atenção nas coisas que se veem. Quando nós falamos de prosperidade espiritual, nós devemos prestar atenção nas coisas que não se veem. E o sofrimento de Paulo, as experiências de Paulo nos mostra isso, que o crente sofre sim perseguições, mas não podemos perder a esperança, porque nós temos Cristo Jesus que nos ajuda. Paulo sofreu perseguições, açoites, fadigas, fome, sede, frio. Tudo isso sofreu por amor ao Evangelho. E Paulo era um exemplo de cristão. E se Paulo, como exemplo de cristão, sofreu todas essas experiências amargas, logo mais, nós não vamos passar por isso? Somos melhor do que ele? Não somos melhor, não somos pior. Em Cristo nós somos todos iguais. E aqui, as perseguições de Paulo, as experiências de Paulo, nos mostram exatamente isso. Que o crente, ele sofre perseguição. Que o crente em Cristo, ele padece adversidades. Mas que o crente em Cristo, ele nunca desanima. Porque Cristo passa pelas adversidades com ele. E com toda a sua experiência, Paulo, ele nos deixa um exemplo. E qual que é o exemplo do apóstolo que está registrado no segundo subtópico? Diz assim: mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé. Suas provações forjaram a confiança em Deus na sua vida e ministério. Ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos do poder divino. Sua vida está a serviço do Mestre, em favor dos escolhidos e para a glória de Deus. Cônscio de sua vocação, o apóstolo declara: por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, nesse aspecto o legado do apóstolo é de perseverança. Embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo não desanima nem recua. Acerca disso, Cristo nos assegurou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. O exemplo do apóstolo Paulo é de perseverança. Perseverar em meio ao sofrimento. As provações de Paulo forjaram no apóstolo como uma couraça, uma proteção contra tudo mais que viesse. A nossa vida nesse mundo é dessa forma. Nós passamos por experiências. E as experiências que nós vamos passando vai nos forjando o que nós realmente somos hoje. Hoje, com meus 45 anos de idade, eu já passei por muitas coisas nessa vida na minha juventude. E essas experiências que eu passei forjou o homem que hoje eu sou. Então, muitas das coisas que eu errei, hoje eu já vou evitar porque eu já tenho experiência naquilo. A nossa vida é dessa forma. O apóstolo Paulo foi da mesma forma. Os sofrimentos que ele passou forjou mais a sua fé. Por quê? Quando ele tinha um problema, Deus o socorria.
E quanto mais Deus o socorria, mais ele acreditava em Deus, mais ele confiava em Deus. E assim somos todos nós. Nós temos que ter essa perseverança e nós temos que ter essa experiência com Deus. Quando a perseguição vem, a primeira perseguição vem, o que nós fazemos? Corremos para Deus. Deus me ajuda. Essa é a diferença do justo e do injusto. O injusto não tem para quem correr. Para quem ele vai correr? Quem vai o ajudar? Mas nós temos. Quando nós passamos por essas experiências, nós temos Deus para nós corrermos para Ele. Deus me ajuda. E Deus, sendo misericordioso, amoroso, zeloso para conosco, Ele nos ajuda. E quando Ele nos ajuda, o que nós fazemos? Nós acreditamos mais nele. Nós confiamos mais nele. Quando vem uma experiência mais dura, um sofrimento maior, nós confiamos em Deus. Nós novamente corremos para Ele e Ele nos ajuda. A confiança nossa só vai crescendo cada vez mais. E Jesus, Ele deixou isso bem claro para nós. Eu venci o mundo. Então vós também vencerás. Porque eu estou convosco todos os dias. Palavra do nosso Mestre Jesus. E nós devemos confiar nisso. Nós devemos confiar nisso. E por que nós confiamos? Por que acreditar? Porque nós temos uma esperança. E qual é a esperança do crente? Subtópico 3 diz: na Escritura, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representadas: atribulados, mas não angustiados. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado, perplexo, mas não desanimados. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera, perseguidos, mas não desamparados. Sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado, abatidos, mas não destruídos. Mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. O texto ensina que, embora nosso corpo seja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. Nosso Senhor obteve êxito sobre a morte e, do mesmo modo, temos esperança da vitória e da vida eterna. Portanto, como cristãos, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança em Cristo. E essa é a esperança do crente. Duas. Uma é da vitória. Por quê? Porque nós temos ao nosso lado um vencedor. Jesus Cristo Todo-Poderoso, que venceu a própria morte. Quem, a não ser Jesus, pôde vencer a morte? Quem morreu e por si só ressuscitou? Nós vemos pessoas na Bíblia que antes de Jesus morreram e ressuscitaram. Mas nenhum deles foi pelo seu próprio poder. Nenhum deles morreu e pelo seu próprio poder disse: agora eu vou me levantar da morte. Não. Eles foram ressuscitados. Mas Jesus Cristo, Ele ressuscitou pelo seu próprio poder, pela sua própria vontade, o único que, ao descer às sepulturas, Ele diz: mas eu me levantarei ao terceiro dia, pela sua própria vontade. Ele entregou o seu corpo à morte e Ele tirou o seu corpo da morte. É a mesma coisa que chegar para a morte e falar assim: você tem o poder? Não tem mais. Eu agora sou o dono. É eu que mato, é eu que faço viver. Esse é o poder de Deus. A esperança do crente está nesse ser vitorioso em Jesus Cristo. Ou seja, mesmo que nós somos atribulados, mesmo que nós estamos sendo pressionados, nós não vamos ser esmagados. Por quê? Porque Jesus nos dá vitória. Mesmo que nós estamos perplexos, mesmo que nós estamos confusos, nós não vamos nos desesperar. Por quê? Porque nós temos Jesus ao nosso lado para ser vitorioso. Mesmo que nós somos derrubados, nós não somos nocauteados. Nós não vamos escurecer a nossa vista e morrer, desmaiar. Por quê? Porque nós temos Jesus, que é o vitorioso. Porque quando nós caímos, Jesus toma o nosso lugar. Ele diz assim: deixa agora para mim. É eu que luto as suas lutas. As lutas que nós não podemos vencer,
Jesus vence por nós. E além da vitória, a nossa esperança em Cristo é da vida eterna, que mesmo depois que a morte ceifar o nosso homem exterior, nós ainda temos a esperança da vida eterna, que Jesus Cristo, o vitorioso, ele tem poder sobre a morte para no último dia nos livrar dela e nos dar a vida eterna. Essa é a verdadeira esperança do crente. Mas para que tudo isso possa acontecer, a nossa confiança deve estar colocada em Jesus. A nossa confiança é que o Espírito Santo está dentro de nós e nos está renovando a cada dia, através, de novo, da nossa entrega a Ele, através da nossa consagração a Ele, através das nossas orações a Ele. A renovação interior, que é o nosso segundo tópico, traz o nosso primeiro subtópico, o fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. Assim, apesar da fraqueza e dos sofrimentos exteriores, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Isso é a operação do Espírito que qualifica o salvo a não desfalecer. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor a Deus. Portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia. Essa renovação interior, ela vem com um compromisso que firmamos com Deus. E qual é esse compromisso? O compromisso é, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Senhor das nossas vidas, a palavra diz Senhor. Agora, Jesus é o nosso mestre. Nós vivemos para servi-lo. Esse é o compromisso. O compromisso que agora nós temos é de obedecê-lo, é de adorá-lo, é de amá-lo, é de buscá-lo. E esse fortalecimento diário vem com esse compromisso. O compromisso, quando o servo tem com o seu mestre, ele é de todos os dias. Todos os dias, o servo, ele se põe na presença do mestre, ele diz, ok, mestre, o que tem para hoje? O que eu devo fazer hoje? E o mestre diz, ok, você vai fazer isso, isso e aquilo outro. Esse é o papel do servo para com o mestre. Ou seja, ele tem uma comunicação e uma comunicação diária. Assim somos nós para com o nosso mestre Jesus. Assim somos nós para com Deus. O nosso fortalecimento tem que ser diário. O nosso contato com Ele tem que ser diário. É todos os dias. Nós colocamos na presença do mestre e diz, ok, mestre, aqui eu estou. O que o Senhor tem para mim hoje? O nosso temor a Deus, a nossa busca através da consagração, a nossa busca através da oração, a nossa busca através da leitura bíblica da palavra de Deus. É isso que Ele quer para nós. É dessa forma que nós vamos deixando que o Espírito Santo nos transforme diariamente. O segundo subtópico dentro da renovação interior traz o eterno peso de glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aqui ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. O apóstolo ensina que, se comparada ao peso da glória, que é eterna, a tribulação é leve e passageira. Nesse sentido, a adversidade serve como um instrumento encorajador do homem interior, impulsionando-o a prosseguir, e que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. Portanto, faz-se necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração e reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis.
Entretanto, as Escrituras ratificam que as aflições deste tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir. No versículo 17 do capítulo 4 de 2 Coríntios, Paulo aqui ele faz um contraste. Ele diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ou seja, a primeira coisa, ele mostra que nós temos tribulações. Segundo os critérios do próprio Deus, nós sempre vamos passar por tribulações. Mas ele diz que essas tribulações, essas aflições, elas são momentâneas. Se compararmos com o eterno peso de glória, ou seja, a glória que nós vamos receber se nós passarmos por essas tribulações, são eternas. Logo mais, mesmo que essas angústias, mesmo que esses sofrimentos durem, por exemplo, o homem vive 80, 85 anos, e se por 80, 85 anos ele passa por tribulações, ainda assim é muito pequeno, é bem momentâneo se for comparado à glória eterna que nós vamos passar com Cristo. Mas para nós passarmos diante dessa tribulação, nós devemos fugir da murmuração. Não podemos murmurar, sabendo que quando nós passamos por essas tribulações, que não vamos passar sozinhos, a nossa fé ela só aumenta. E nós devemos lembrar que todas as aflições desse mundo jamais poderão ser comparadas com a glória que está reservada para nós quando estivermos com Cristo. E nós só podemos olhar para essa glória quando nós temos a visão da eternidade. O subtópico 3 diz: a visão da eternidade. Fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Contrastando as coisas visíveis com as invisíveis, as temporárias com as eternas, o apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer nas tribulações. Neste caso, somado à renovação diária, o crente deve viver sob a perspectiva da eternidade. Não por acaso, o apóstolo Paulo escreveu: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Essa visão da eternidade só pode vir através dos nossos olhos espirituais. Com os nossos olhos carnais, nós só podemos ver as coisas que estão na nossa frente, até onde nossos olhos podem alcançar. Mas quando nós paramos e começamos a olhar com os nossos olhos espirituais, começamos a olhar pela fé, nós vamos alcançar muito longe, muito além da onde os olhos podem ver. E isso só vem com a nossa fé que nós temos em Cristo. Quando nós paramos de focar no que nós estamos vendo à nossa frente, em tudo aquilo que nos prende, nas coisas visíveis, nas coisas palpáveis que nós podemos pegar. E nós passamos agora a focar no que Jesus deixou prometido, na glória futura, na glória eterna. Só então nós podemos ter essa visão do que está reservado para nós na eternidade. O peso da glória, a perspectiva da eternidade faz-nos então estar mais ligados, faz-nos então estar renovando a nossa vida dia a dia. Quando nós paramos para pensar nas coisas que são de Deus e deixamos de pensar nas coisas que são da terra, o nosso homem interior então passa a ser renovado dia a dia. Porque as coisas materiais é para o nosso corpo material, mas as coisas espirituais elas estão reservadas para o nosso homem interior. Mas o nosso homem interior, enquanto ele se renova dia a dia, o nosso homem exterior, ele só está desvanecendo, ele só está se acabando, ele só está se corrompendo. Mas por quê? É por causa dos desafios de hoje.
É por causa do que nós passamos enquanto estamos nessa carne. Isso traz o nosso tópico 3, os desafios de hoje, e o primeiro subtópico traz exatamente a cultura secularista. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal. Nos dias atuais, nós temos muitos desafios, principalmente nós chamados cristãos. Mas todos têm desafios. Mas para o cristão, um dos desafios é a cultura secularista. Porque nessa cultura secularista, toda a ética cristã é destruída. A moral que nós aprendemos através da ética cristã não existe mais. O que era imoral hoje se tornou normal. Hoje é moral. Por quê? Porque a ética foi consumida por essa cultura secularista. Nessa cultura secularista, o materialismo, ele pesa muito mais do que o próprio ser humano. São os bens materiais. A realidade espiritual já não é mais preocupante, já não é mais importante. Deus, quem é Deus? Deus é o dinheiro. Deus é que o homem tem. Verdade bíblica? Não, a verdade é relativa. Toda essa cultura vai destruindo o nosso homem exterior, o peso que é colocado no nosso homem exterior. Mas mesmo no meio dessa cultura secularista, nós temos Deus procurando um povo seu, que vai se renovando a cada dia. Ele procura um povo que deixa que o Espírito dele esteja morando dentro, para que possa continuar sendo transformado. Mesmo enquanto o homem exterior vai se degenerando, mesmo quando o mundo vai se acabando, o homem interior está só renovando, andando sempre na presença de Deus, saltando, descansado em Cristo. Mas só quando nós deixamos que o Espírito Santo haja dentro de nós. Outro dos desafios da atualidade, os desafios de hoje, é o relativismo doutrinário. Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Não podemos tolerar a relativização doutrinária. Ora, relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior. Não há como renovar a nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra de Deus. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja os que não aceitam a sã doutrina. O relativismo aliado à ideologia secularista impõe o que deve ser considerado como ideal. Assim, o pecado é aceito e tolerado. Porém, o crente renovado deve reagir contra essa inversão de valores, resistir ao espírito da Babilônia e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E o que é o relativismo doutrinário? Só há um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus. Isso é o que nós acreditamos. Mas o relativismo doutrinário prega o quê? Não há só um caminho que leva a Deus. Há vários caminhos que levam a Deus. Há vários caminhos que levam a uma montanha. Há vários caminhos que levam a Buda, porque nós sabemos onde que ele está. Mas, segundo a Bíblia, só há um caminho que leva a Deus. E esse caminho é através de Cristo. Logo mais, nós somos salvos através de Cristo. Mas nós que somos cristãos, nós somos sábios, porque nós temos a mente de Cristo. E nós jamais podemos julgar a povo algum, a pessoa alguma. Não é do crente, não é do salvo ficar julgando e condenando ninguém. Esse papel pertence a Deus, porque somente Ele é juiz e somente Ele sonda os corações. Nós acreditamos que para ser salvo é só através de Cristo. Mas eu já tive pessoas vindo para mim e dizem: ok,
E uma pessoa que nasce no islamismo, ele cresce no islamismo, sempre ouvindo seus pais falando: Alá é Deus, Maomé é seu profeta. Ele cresce com aquilo inserido na sua alma. E um dia ele morre acreditando nessa verdade que ele acredita. Logo mais ele não pode ser salvo, porque a salvação só vem por Jesus Cristo. É o que eu creio. Mas nós podemos julgá-lo? Não é do nosso papel fazer isso. Nós somos salvos através de Jesus e é isso que nós devemos acreditar. Mas o julgamento só pertence a Deus. Condenação eterna só pertence a Deus. Nós devemos deixar esse papel que crente tem de ficar querendo julgar os outros. O nosso papel não é ser juiz, é ser testemunha. Como testemunha de Deus, nós devemos fazer o que Jesus Cristo fez. É dessa forma que nós somos testemunhas de Cristo. O papel de julgamento é só de um juiz, que é Deus que está no céu. Mas não existe relativismo. Principalmente na cultura secularista que nós estamos passando, não há vários caminhos que levam a Deus, é somente um. Através da Bíblia Sagrada, para todos que se chamam cristãos, nós devemos acreditar somente nisso. Que para ser salvos, nós devemos fazer o que Cristo quer que nós façamos. Nós devemos seguir o exemplo que Jesus nos deu para que nós pudéssemos seguir, amando uns aos outros, ajudando uns aos outros, dando cuidando do nosso ser espiritual, desfocando das coisas que são do mundo, porque elas são passageiras, dando mais valor à criatura, ou seja, ao homem, do que às coisas materiais, mas acima da criatura, a Deus que é o Criador. Primeiro o Criador, depois o homem, as coisas materiais estão lá embaixo. O relativismo doutrinário tem destruído a fé cristã. A fé cristã é essa, que nós podemos ser salvos através de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Mestre. E essa batalha, ela é uma batalha espiritual. Subtópico 3. Todo salvo trava uma batalha espiritual nesse mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus deste século e que o mundo jaz no maligno. Por isso, nossa declaração de fé realça que foi com engano que ele começou as suas atividades contra o homem. E é com essa arma que o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas neste mundo. Outros, sim, os espíritos malignos têm a capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. Por isso, a Bíblia alerta que a nossa luta não é contra o homem, mas contra os demônios. De certo, o crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve posicionar-se contra as ciladas do diabo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Outro dos desafios de hoje é a nossa batalha espiritual. Como nós lemos, a Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. Isso é uma coisa que nós devemos colocar em nossa mente. O mundo jaz no maligno. O diabo, ele é o rei desse mundo. Assim, obviamente, o mundo só vai de mal a pior. O mundo, ele vai sempre estar sujando cada vez mais. E essa cultura secularista que nós vemos, e o progressismo que nós vemos se expandir cada vez mais, só vai se expandir. Não adianta os crentes tentar militar essas causas. Por quê? Porque é a causa que o diabo quer. O mundo é do diabo e obviamente só vai fazer as coisas que o seu mestre quer que eles façam. E qual que é o papel da igreja? O papel da igreja não é militar. O papel da igreja é ser igreja. O papel da igreja é se renovar dia a dia. O papel da igreja é não deixar que o mundo entre na igreja. O que nós não podemos fazer é nós querermos entrar no mundo.
O mundo sempre vai ser o mundo. Igreja tem que continuar sendo igreja. Essa é a nossa batalha espiritual. De novo, não é militância política. Eu sou totalmente contra os crentes tentar politicamente militar contra o mundo, contra o sistema. Querer entrar na política para militar espiritualmente. Essa não é a nossa luta. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades que estão nas regiões espirituais. Essa é a nossa luta. Nós devemos estar sempre em oração, sempre lendo as Santas Escrituras, sempre temendo a Deus, sempre nos purificando, estar sempre em contato com Ele, para que nós continuamos no meio desse mundo sendo a Igreja de Cristo. Essa é a nossa batalha espiritual diária. É dessa forma que o nosso homem interior, ele sempre estará sendo renovado. Nossa conclusão diz assim: durante a existência do corpo mortal, o nosso homem exterior estará sujeito às tribulações desta vida. Apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservado para os fiéis. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior, dia a dia, para enfrentar o poder do pecado e do mal. Vimos no decorrer dessa lição de hoje que durante a nossa estadia nesse mundo, através do nosso corpo mortal, nós vamos estar passando por tribulações. E de novo, todo crente passa por tribulação. Nós mostramos nessa lição que nós passamos pela batalha da cultura secularista, pela batalha da relativização doutrinária. Mas, apesar dessas duas, cada crente tem a sua própria batalha espiritual. Cada crente pode estar passando, cada um de nós podemos estar passando por outro tipo de batalha. Mas o apóstolo Paulo nos advertiu e diz: não desfalecemos. O que nós devemos aprender é isso, que nós vamos sempre estar passando por lutas enquanto nós estamos vivos. Mas não vamos desfalecer, não vamos desanimar, porque Cristo está conosco todos os dias e Ele já venceu por nós. Quando a batalha para nós parece perdida, Ele se coloca na frente e Ele luta as lutas que nós não podemos vencer. O que nós devemos estar fazendo é sempre, dia a dia, procurar estar renovando as nossas vidas espirituais, para que mesmo que o nosso corpo exterior vai se enfraquecendo dia a dia, porque ele vai se deteriorando, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo interior, ele vai estar somente renovando, até que Jesus nos recolha para Ele. Deus abençoe a todos, que possamos estar sempre nos renovando, não somente hoje, mas o dia de amanhã e sempre até a volta de Cristo. Amém.